Pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho sobre as revoltas no território brasileiro, que são chamadas de revoltas regenciais. Duas foram citadas na última aula do Centro de Mídias, e agora a gente vai dar uma reforçada, porque a gente vai falar das 5 principais revoltas regenciais. Por que elas são chamadas de revoltas regenciais? Elas são revoltas regenciais porque elas acontecem durante o governo regencial. E aconteceram em diversos estados brasileiros, como no Pará, no Sul, na Bahia, no Rio de Janeiro. Então tiveram várias, mas a gente aqui trabalhará as 5 principais revoltas regenciais. O que levou a essas revoltas regenciais? Bom, o que a gente precisa lembrar, foi falado no centro de mídia já, em algumas oportunidades, é de que tivemos ali a independência do Brasil, aí começou a busca por uma constituição para a formação do governo de Dom Pedro I, a primeira regência, o primeiro reinado, e aí foi centralizado o poder ali nas mãos do Dom Pedro I. Depois Dom Pedro I decide então retornar a Portugal e faz uma constituição que nomeia o seu filho, Dom Pedro II, como o novo príncipe regente, para continuar tendo ali a família administrando o território. E aí a gente tem Dom Pedro II sendo nomeado com apenas 5 anos. Óbvio, ele não tinha idade, então vai ter pessoas responsáveis por governar enquanto ele não chega à maioridade. Depois vai ter uma briga para que ele possa assumir o trono antes que completasse os 18 anos. Mas não é isso que a gente vai se focar. O que a gente vai se focar na Constituição que é feita, que vai ter uma promulgação em 1831, em que o poder deixará de ser centralizado, a decisão não será mais apenas do príncipe regente, mas ele vai dar autonomia às províncias, que a gente pode comparar com os estados de hoje. Então, cada estado era uma província. Então, as províncias poderão ter uma administração, ter uma liberdade de administrar o seu território sem a decisão caber apenas a uma pessoa, mas eles mesmos poderem tomar decisões políticas. Então, cada província vira um território político. E onde tem território político, obviamente vai ter uma briga política muito grande. E isso vai ser um dos motivos para isso acontecer. E quais são eles? Essa promulgação dessa descentralização do poder que não vai agradar as pessoas, porque vai virar uma briga política, a briga que vai acontecer entre as elites para a administração desse território, né, para ser o responsável, para ser o político responsável pela província, e também extrema pobreza. O povo já era muito pobre, e aí com essa briga política, com essa descentralização do poder, isso tende a aumentar. Então as pessoas vão brigar para que isso não ocorra. E aí vai surgir as revoltas regenciais, que serão por revoltas religiosas, popular e da elite. Tá? Então nós vamos falar nesse primeiro momento sobre a revolta dos malês. Tudo bem? Bom, o que a gente precisa saber? A revolta dos malês é inteiramente com participantes escravos. Então, ela é uma revolta escrava. A gente tem uma série de resistências escravas no Brasil, por toda a questão de tirar a cultura deles, de transformar, toda aquela questão de que a gente já imagina que os escravos sofrem e que vai causar uma indignação muito grande. E existiam 2 grupos de escravos. Tínhamos escravos nascidos no Brasil e escravos vindos da África. No total de escravos, nós tínhamos 40%, eles falavam 40%.
Então ela vai acontecer com esses grupos de escravos. Nós também temos escravos da cidade, escravos das lavouras. Esse grupo de escravos da cidade que tem maior liberdade de transição, de andar pela cidade, acaba eles combinando disso acontecer. Essa revolta também, um ponto fraco dela é que algumas pessoas dentro dos próprios grupos vão fazer as denúncias dessa revolta que vai acontecer. E aí ela acaba sendo, ela acontece no fim do período religioso deles, lembrando que malês vem da língua traduzida deles para nossa, significa muçulmano, mas é um conflito religioso em que eles querem dominar a elite, dominar ali o território, para implementação da religião muçulmana que eles não podiam praticar, né? Porque era proibido você ter outra religião que não fosse a religião católica, tá? Então isso é bastante importante a gente entender. O que vai acontecer? Então a revolta vai estourar na madrugada do dia 25 de 1 de 1835, onde vai contar com 600 escravos, a maioria da cidade. Pouquíssimos escravos da lavoura vão participar. Eles serão alguns líderes como Aoyan, Pacífico Licutam, Nicopé, Dassalu, são alguns líderes dessas revoltas que vão se espalhar pela capital Salvador, vão terminar onde eles vão sendo contidos, vão sendo derrotados. Alguns tentam fugir pelo mar e acabam morrendo afogados. E essa revolta acaba não conseguindo se consolidar. O que acontece? Vai haver uma punição para esses capturados. A punição varia da gravidade. Por exemplo, os líderes vão ser todos fuzilados. Alguns serão deportados de volta para a África. E também alguns serão açoitados, mesmo que sejam escravos livres. Eles serão açoitados, serão castigados. Mesmo aqueles que não tinham participado do conflito, eles todos são castigados até para mostrar a autoridade dos escravocratas. O que mostra ali a participação então dessa revolta dos malês, revolta escrava, que aconteceu em 1835, tá? E aí a gente tem a revolta religiosa dos malês, que não conseguiu se concluir. O que vai lembrar que, assim, depois disso, principalmente cada vez mais os escravos serão deportados, todos aqueles que têm indícios de querer uma revolta novamente, porque essa revolta causa uma preocupação de dar novas revoltas no Brasil. Vamos falar agora sobre a questão da cabanagem, que aconteceu de 1835 a 1840, mas já tem uma passagem desde 1832. Bom, o que acontece? Com a nova programação do governo, a partir de 1832, você começa a ter as nomeações de governadores para as províncias. Então, cada província tinha um governador para a administração do território. E aí, o que acontece? No caso aqui da cabanagem, é questão econômica e política, tá? Diferente do que era lá na revolta dos malês. Bom, então a cabanagem, a questão da estrutura aconteceu lá no Pará, tá? Essa revolta lá no Pará, onde as péssimas condições econômicas e sociais das pessoas eram muito graves. Onde até um certo momento o pessoal não queria mais negociar com portugueses, então já tinha uma satisfação entre o governo e o grupo social paraense. O que vai acontecer? Com a tentativa de nomeação de um governador, as elites, os revoltados, as pessoas impedem a nomeação de um governador para o Grão-Pará, ou seja, para a província do Pará. Passa um tempo e em 1833 você tem a nomeação, finalmente, de forma opressiva e autoritária e arbitrária, a nomeação de Bernardo
Lobo de Souza como governador da província do Pará. O que vai acontecer? As pessoas não vão aceitar isso, e vão começar a se revoltar mais pela forma autoritária, arbitrária e opressiva do seu governo, onde pessoas que não concordavam, pessoas que tentavam iniciar uma revolta eram todas presas imediatamente. Então era bem opressivo. Isso deixa mais ainda essa revolta, os revoltados tensos, né, não concordando com o governo dele. O que vai acontecer é que em 1835, dois líderes desse movimento vão fazer o estopim desse governo, né, dessa revolta, que é o Félix Clemente Malcher e Francisco Vinagre. Eles vão reunir os revoltados e vão tomar o governo do Bernardo Loba de Souza, que era representante imperial. Ele vai ser preso e vai ser morto, e assim o Francisco Clemente Malcher se torna governador da província, mas não era o governador imperial. Ele foi proclamado pelas próprias pessoas locais. E aí nós teremos o Francisco Vinagre como o líder dos soldados da província. O que vai acontecer é que vai começar a ter uma briga interna agora entre os próprios cabanos. Né? Essa cabanagem toda, os próprios cabanos vão sofrer pela briga política. Por quê? Porque o Francisco Vinagre, ele entra em conflito com o Francisco Malcher, eles se desentendem, e aí o Félix Malcher, né, o Félix Clemente Malcher, prende o Francisco Vinagre. O irmão dele, o Antônio Vinagre, ele pega, e como o exército está sob o comando do Vinagre, o seu irmão vai lá e assassina Antônio. O Antônio assassina o Félix Clemente. E aí coloca o seu irmão, liberta o Francisco Vinagre, e coloca ele como o novo governador da província. Então olha só essa briga política, até mesmo entre os próprios cabanos. Mas o que vai acontecer? As elites que participavam da cabanagem vão deixar a cabanagem. Com essa desistência da elite, vai enfraquecer os revoltados. E aí que vai se aproveitar o Império e vai mandar o britânico almirante John Taylor para retomar a província. E aí eles conseguem tomar a capital, Belém, para o Império. Porém, Eduardo Angelim, o novo representante das tropas, o novo revoltado que estava em ascensão, reúne 3.000 homens e consegue recuperar novamente o poder para os cabanos, que eram assim, chamados os revoltados da cabanagem. E aí eles tomam esse poder e aí no meio tornam o Grã-Pará, o Pará ali, como um lugar independente, um governo republicano, a primeira ideia de república ali. Porém, ele não vai ter apoio de outras províncias. É assim como para você se tornar independente, você precisa ter apoio numa república, numa ideia de república, de tomada de poder. Você precisa que as outras províncias te apoiem. E não foi o que aconteceu. E aí, em 1840, mais uma vez uma investida do Império que causou 30.000 mortes nessa revolta e a retomada do Império para governar a província do Pará. E aí termina a cabanagem. Vamos falar agora sobre a Sabinada. Mais uma revolta. Isso a gente vai vendo esses acontecimentos. É bem interessante o que aconteceu. Eu vou trazer um fato muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Tudo isso parte do momento em que Dom Pedro renuncia ao poder e retorna a Portugal, nomeando seu filho como seu sucessor. Porém, a lei de 1824, a Constituição dizia que ele não poderia assumir o trono até chegar à sua maioridade.
e aí vai aparecer um adicional colocado nessa Constituição, onde vai nomear regentes, pessoas que vão administrar o território até que Dom Pedro II chegue aos 18 anos e possa administrar o país. Isto é uma das pautas para as revoltas que estão acontecendo no Brasil, principalmente na questão política. E aí que vai surgindo os regentes, que são os governadores das províncias. E aí que vai surgir a briga política, e não vai ser diferente aqui na Sabe Nada, que é a questão também política e econômica. Bom, o que acontece? Na Sabe Nada, ela vai ser esse nome porque o seu líder vai ser Francisco Sabino, que era um médico e jornalista. Ele tinha ideais republicanos e tenta convencer a elite, as pessoas, os populares, todo mundo que precisa tomar o poder. Por quê? Porque eles estão passando uma crise econômica devido assim na Bahia o grande poder aquisitivo comercial vinha do açúcar que está em crise, não está rendendo. Quem administra a questão comercial não são baianos, mas sim são portugueses. Mais um motivo para que não esteja gostando dessa situação. E pelas diversas ordens vindas do Rio de Janeiro, lembrando que Rio de Janeiro é a capital, ou seja, o centro político do Brasil, não existe Brasília, então o centro político é ali, então eles vão se revoltar contra isso. Então ele vai dizer que é importante a tomada do poder, porque tendo governadores regentes administrando ali a coisa está injusta, que não deveria ser assim, porque está dando poder demais a essas pessoas que estão, né, administrando como acham que tem que ser. E aí ele vai tentando convencer, mas a elite não concorda com as ideias republicanas de Sabino de tomar o poder e tornar ali um território republicano. A população também não. Pouquíssimas pessoas populares vão participar. Então quem vai participar? São pessoas da classe média, comerciantes, médicos, advogados e soldados que não querem participar da Guerra dos Farrapos, que eles são convocados toda vez. A gente vai falar isso daqui a pouco.